Gigantes, super-humanos, essas criaturas colossais são seres que marcaram as ficções, as histórias e as crenças. Afinal, na mitologia grega, os gigantes quase derrubaram os próprios deuses do Olimpo. Nas histórias da Bíblia Sagrada, quem nunca ouviu falar de Davi, que derrubou o gigante Golias com apenas um estilingue e uma pedra? E até mesmo nos contos de fadas, João precisou cortar o pé de feijão às pressas para não ser devorado pelo terrível gigante. Todas as culturas têm ao menos uma história de gigante. Mas vamos à pergunta que te trouxe até esse vídeo. Será que os gigantes realmente existiram? E se sim, como eles eram? Meu nome é Brenda e deixa eu te contar o que se sabe sobre os gigantes. Bora lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem, todos nós já ouvimos histórias sobre gigantes, independente da história ou da cultura. E desde o início do século XX têm surgido histórias de restos de esqueletos, de pegadas fossilizadas de até mesmo 3 bilhões de anos atrás. Até mesmo na Bíblia Sagrada eles são mencionados, né? A Bíblia descreve eles como frutos de anjos caídos que tomaram mulheres naquela época e assim geraram os gigantes. No livro de Deuteronômio fala sobre as terras habitadas por gigantes, assim como suas inscrições, e encontramos diversos outros exemplos durante o livro sagrado. Portanto, acabou se sugerindo que as histórias sobre os gigantes são muito mais do que apenas ficção. Olha só, por exemplo, em alguns lugares do mundo foram localizadas algumas pegadas no formato exato de um pé humano. O que faz com que essas pegadas sejam tão especiais e chamem tanta atenção é que elas têm mais de 1,20 m. A mais popular dela é a pegada Goliath, lá na África do Sul. Ela possui 1,20 m de comprimento e ela corresponde certinho a um pé humano. Existe todo um debate ali, sobre a sua aparição e sobre sua existência, mas estima-se que ela tem aproximadamente 200 milhões de anos. E mais incrível ainda, no ano de 1925, surgiu uma pegada de 2,5 metros lá em São José, no Rancho Bunting. E um ano depois, lá em 1926, o The Oakland Tribune publicou uma reportagem de uma pegada de 1,5 m também localizada em São José, lá nos penhascos. Elas ainda necessitam comprovar a veracidade delas. Ainda é necessário comprovar a veracidade dessas pegadas pela ciência. Porém, ainda assim, é muito curioso, e a gente tem que concordar que existam pegadas no formato exato de um pé humano datadas de milhões e milhões de anos, não é? Mas vamos entender aqui comigo. O que faz alguém ou algo ser caracterizado um gigante? Os estudiosos, eles se baseiam em lendas, relatos, histórias e até mesmo documentos que deixam registros sobre esses seres que são muito grandes. Pensando assim, se a gente procurar no dicionário, o significado de gigante é um ser fabuloso e de imensa estatura que só podia ser vencido pela ação conjugada de um deus e de um homem, homem imenso com poderes sobrenaturais, comum na literatura. Mas para os pesquisadores arqueólogos, que estão sempre ali buscando vestígio da existência desses seres, eles usam como comparação a ossada de um esqueleto humano para entender o que os outros têm de incomum. Então, para eles, os gigantes se configuram em gigantes extremamente altos, que estão fora do comum para o padrão de altura daquela época. Vem ver um exemplo comigo. Escavadores e arqueólogos lá no ano de 2017, eles encontraram ossadas, fora do comum, de tamanho e força descomunal, datadas em 5.000 anos. Isso aconteceu lá em Shandong, no leste da China, e o mais alto, ele era do sexo masculino, medindo aproximadamente 1,90 m de altura. E os demais possuíam 1,80 m. Você vem falar, mas Brenda, hoje em dia é muito comum ter pessoas na altura de 1,90 m, 1,80 m. Sim, realmente hoje em dia é muito comum. Mas naquela época, e para essa região não. Naquela época era muito comum que os homens tivessem aproximadamente a um máximo 1,65 m de altura. Então, quando se tem uma pessoa de 1,90 m, nessa época, naquele local, essa pessoa é considerada um gigante porque ela tinha uma altura e força muito incomum para aquele momento. E os pesquisadores, quiseram entender o porquê essas pessoas tinham uma altura tão diferente. Então, junto a esses esqueletos, eles encontraram relíquias enterradas, são relíquias da cultura Longshan,
que eles eram uma civilização neolítica instalada no meio e abaixo do Rio Amarelo. Então, esses itens comprovam não só a formação de estados dessa época, mas que também a altura e força desses homens se devia à alimentação que eles deviam ter. Os pesquisadores, investigando as ruínas de casas, templos e tudo que tinha ali, eles acabaram descobrindo que essas pessoas que são mais altas tinham um status social mais elevado ali dentro dessa comunidade, e por isso eles se alimentavam muito melhor do que os demais. Sendo assim, a sua altura e força eram muito maiores do que a dos outros que não tinham esse status. Uma outra história muito interessante é dos gigantes de 80 mil anos do Vale da Morte lá em 1947. Em 1931, um homem chamado Bruce Russell, ele é um ex-médico de Cincinnati, anunciou que havia descoberto uma série de túneis e cavernas sob o Vale da Morte lá na Califórnia. E ele, junto com seu colega Daniel, ele resolveu explorar essas cavernas. E segundo Russell, ele contou a um homem chamado Howard Hill. Eles encontraram diversos esqueletos humanos lá, e esses esqueletos chegavam a 2,70 metros de altura. Logo depois, Hill contou essa história em uma reunião do Clube de Transporte de Los Angeles. E aí a descoberta foi relatada no The San Diego Union em 4 de agosto de 1947. E todas as informações sugerem que esses restos foram mumificados. Daniel também afirmou que a idade daqueles esqueletos eram datadas em aproximadamente 80 mil anos, e é muito curioso também que nessas cavernas eles encontraram hieroglifos muito parecidos com aqueles da cidade perdida de Atlântida. Um outro achado muito interessante, são os registros que temos lá na Bulgária. No ano de 2015, encontrou-se um resto de esqueleto humano lá em Varna, na Bulgária. Trata-se de um importante polo comercial datado de 7 mil anos, em uma cidade que era grega na época, chamada de Odessos. Curiosamente, na mitologia local havia muitos relatos sobre a existência de gigantes. E essa descoberta acabou sendo um total acidente, porque eles estavam escavando o local para outros motivos, por outros princípios ali, e acabaram que encontraram uma jarra do século V. E quando eles escavaram mais um pouquinho, acharam uma parede que parecia ser de uma fortaleza desconhecida, e cavando mais um pouco, acharam o resto das ossadas dos gigantes. Quando eles encontraram ali aquele gigante, os restos daquele gigante, ele estava numa posição onde as mãos estavam colocadas na cintura e a cabeça virada para o leste. E os escavadores e investigadores foram tentar entender e procurando, pesquisando um pouco mais, descobriram que essa posição tinha um motivo e que essa posição indicava que ele tinha alguma importância no momento de sua morte. Vem cá, vocês estão gostando dessas histórias? Estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar seu like aí embaixo, porque me ajuda muito a entender se vocês estão gostando do vídeo e também o desenvolvimento do canal. Bora ver mais um caso aqui, que é um dedo gigante que foi encontrado lá no Egito, encontrado em 2012. Bom, gente, lá em março de 2012 surgiram fotografias de um dedo que foi supostamente achado lá no Egito. O que é impressionante nisso tudo é que o dedo tinha nada mais, nada menos do que 38 centímetros. Gente, sério, é maior do que uma régua. Oh. Gente, acontece que se a veracidade desse dedo for comprovado, o ser, a criatura que possuía, que era o dono desse dedo, ele deveria ter um tamanho colossal, muito, muito grande. E apesar da evidência fotográfica, a veracidade do dedo ainda não foi comprovada. Porque o dono da foto, quem tirou a fotografia, não possui o dedo. E de acordo com a história original, as fotos foram tiradas lá no ano de 1988 por Gregor Sporri. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele pagou cerca de $300 a um homem desconhecido que garantiu ser de uma dinastia de ladrões de covas pelo privilégio de tirar as fotos. E o homem desconhecido também apresentou a Sporri, um raio-x que comprovava que aquele dedo era um dedo humano e era algo que ele já tinha obtido na época de 1960. Então Sporri voltou ao Egito no ano de 2009 com a esperança de achar aquele homem de novo, mas não teve sucesso. Até então, o paradeiro daquele dedo enorme é desconhecido. E o último caso aqui, das evidências que eu vim trazer para vocês, é o caso dos gigantes da montanha de Cáucaso, na Geórgia, lá de 2014. Um pastor lá do Cáucaso, ele tropeçou num que parecia ser um túmulo de gigante. Como assim?
Ele achou uma suposta cripta construída com pedras e quando ele entrou nela, ele descobriu esqueletos gigantes sentados ao redor de uma mesa. Lógico que os pesquisadores foram verificar nessa história, mas quando eles chegaram lá, essa cripta havia desmoronado. Mas ainda assim, sob a sujeira e os escombros lá, eles encontraram sim uma pilha de ossos. E para surpresa deles, sim, eram ossadas de seres humanos, mas muito, muito maiores do que o normal. E essas amostras foram investigadas por um professor muito respeitado, e ele declarou que se essas ossadas realmente fossem de seres humanos, eles deveriam ter entre 2,5 metros e 3 metros. Bom, gente, depois de tantos relatos e achados, podemos entender que sim, gigantes existiram, mas não da forma fantasiosa, monstruosa de gigantes comedores de gente que a gente ouviu falar nas ficções, né? Eles são apenas seres humanos com uma altura muito maior do que o comum, né, da média de altura de um ser humano durante sua vida. E até mesmo nos dias de hoje acontecem algumas condições que fazem com que pessoas cresçam numa altura muito maior do que a média, como por exemplo o gigantismo e a acromegalia. Tanto que o homem mais alto do mundo, segundo o Guinness Book, ele mede 2,47 metros. E o registro foi feito lá em 2009. Então a gente pode ver que algumas condições fazem com que as pessoas cresçam realmente acima do comum. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, de todas as curiosidades aqui que a gente descobriu sobre os gigantes. E me conta aqui nos comentários que eu quero saber mais histórias que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber todas as histórias que vamos contar aqui para vocês no canal, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!